Olá, eu sou a professora Leiner Maura Alves Vieira de Mello. Sempre, eu acho que eu nasci para ser professora. É, eu sempre gostei de escutar causos com meu pai, que era um grande contador de causos. E isso aí me deu a ideia de tê-lo como sujeito do meu mestrado em educação, a história de alfabetização dele. E depois eu comecei a pesquisar sobre a história mesmo dele, de onde vieram seus pais, né? O vovô João, a vovó Maria, quem eram os pais deles. E daí surgiu a ideia de a gente fazer alguma coisa mais escrito sobre eles, né? Eu já tinha, quer dizer, essa parte um pouco do mestrado sobre a história de vida do meu pai, e o sobrinho descobriu sobre isso aí. E ele veio pedir para que eu fizesse alguma coisa sobre a história da família da mãe dele, porque do pai já tinha bastante. E tinha que ser eu. E ele me incentivou bastante, como também uma outra pessoa, uma prima que já tinha escrito histórias de vida, né, de outros parentes. Foi que daí eu fui atrás, assim, não, por que só eu escrever? Que o vovô João tinha vários filhos, por que não chamar, então, um primo de cada filho do vovô João, quer dizer, um neto do vovô João, para escrever a história da família, né, dele? E com isso aí a gente se aproximou, porque antes nós éramos bem assim aconchegados, né? Fazíamos bastante festas, reuniões, e de repente foram se dispersando. E com isso nós começamos a nos reunir, e a ideia principal era como era a vida da sua mãe, né? Ou da sua avó, pegar o que tivesse de mais importante sobre aquela família. Então foi muito bom, né? Foi assim, demorou 1 ano e 8 meses, né? Mas a gente conseguiu sim reunir a família. Que importante foi isso, reunir a família, a importância da família na vida das pessoas. E saiu coisas assim, bastante interessantes, vinham aqui em casa, ou eu ia na casa deles, e assim nós começamos a nos aproximar, né? Que daí nós conseguimos organizar o livro, com a graça também da minha prima, que depois nós descobrimos, a Mara, né? Que foi o nosso anjo da guarda. É, e a gente conseguiu organizar esse livro, que para mim ficou maravilhoso, né? E cada um contando a história do casamento dos filhos do vovô João e vó Maria, né? Com fotos, que muitos achavam que nem tinha fotos, mas tinham sim, e que nós conseguimos organizar e daí encerrar com uma festa da família. Então eu acho assim bastante interessante, porque a gente deu valor, né? Também no nosso rio Anhanduí, que muitas vezes a gente não tem nada sobre esse rio. Quem são essas pessoas que moravam em volta da beira, ou beira, a gente falava beira, beirada, né, do rio Anhanduí, as margens do rio Anhanduí. Então, nós resgatamos também essa história do nosso rio, né? Onde várias pessoas aprenderam a nadar, a fazer seus piqueniques em volta desse rio, né? Então, a gente reunia muitas famílias e que depois, de repente, nós nos dispersamos. Mas com o livro, a gente conseguiu reunir os primos e todos os filhos do vovô João e vó Maria. Os filhos já tinham falecido, né? Mas os netos ou bisnetos conseguiram reconstruir a história das suas famílias. A maioria são todos daqui, né? O mais longe que veio foi de Três Lagoas. A festa foi tudo muito partilhado e assim foi um livro que começou e terminou assim sem até propostas de venda, sabe? Foi uma coisa muito partilhada, cada um ajudou nessa festa. Foi na Crisul, nós ganhamos a Crisul de uma pessoa que foi até a minha irmã que conseguiu, né? Pagou pra gente lá, cedeu, né? O espaço lá da Crisul, sindicato rural, né? E depois a alimentação também, um primo dava, partilhava um tipo de alimentação. E foi uma festa muito bonita, reuniu mais de 200 pessoas e que muitos a gente nem conhecia mais, né? A terceira geração, os bisnetos do vovô João, a gente praticamente não conhecia. E foi distribuído assim, que deu a ideia de cada família pegava o livro que foi antes, né? Quantos livros cada família gostaria de ter. E em cima disso, a Mara organizou, né, por família,
a quantia de livros e a gente chamava da mais velha, da tia mais velha ao mais jovem. Chamava, já estava tudo organizado, entregava para aquele primo, né, distribuir entre os seus familiares. Então não deu tumulto, não deu problema nenhum. Nós chamamos daí uns parentes que gostam muito de tocar berrante, então teve tocata de berrante, que era uma coisa assim da nossa família também, né? A música bem regional, e foi um momento muito bom, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Nossa, nós ficamos muito felizes, né? Porque realmente é importante, sabe? Porque de saber, a gente já sabia, mas também de contar uma parte dessa história daqui da nossa região, do nosso estado, né? Quem foram eles, então, para descobrir mais um pouco como que foi essa divisão de terras, como que eles chegaram até esses locais, né? Desse meu avô, que ele era analfabeto, e a minha avó também, né? E como foi importante a figura dessa família, né? Para o Estado mesmo, sabe? Que hoje em dia nós somos famílias honradas, né? E de ver assim, a história da avó Maria, que muitos não conheciam, do vovô João. Então, e assim a gente ficou muito, nossa, ficamos assim orgulhosos de poder estar partilhando um pouco mais dessa história, né, da cultura, que muitas vezes a gente deixava esquecido, né, das músicas, das comidas, dos casos, das rezas, das reuniões. Então, cada família de filho do vovô João, vovó Maria, renovaram também, que muitos deles, às vezes, os filhos e os netos não sabiam, né? Então, a partir de quando o mais velho daquela família começou a descobrir e a escrever, então foi, né? É importante demais para aquelas famílias. E agora, quando passamos, que nós vamos, né, ter essa divulgação, ficamos mais felizes ainda de poder partilhar.